Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje vamos para mais um Giro NBA, o seu programa de notícias semanal, um compilado de notícias irrelevantes e desinteressantes sobre o mundo da NBA. Mas caso você seja um aficionado pela maior liga de basquete do mundo, você está no canal certo. Tem treta, tem discussão entre jogadores de time, tem game winner. Hoje tem algo sensacional que vai ser quase um recap da rodada, porque ontem tivemos uma das noites mais incríveis que eu me lembre na história, porque desde que eu me entendo por gente, assim, eu assisto basquete e ultimamente que eu venho assistindo mais, ter um game winner na noite é muito maneiro. Ter uma virada de jogo na noite é muito maneiro, mas quando isso acontece múltiplas vezes, você pode achar que não é normal, tem alguma coisa acontecendo ali. É uma noite especial e ontem foi um desses dias. Então antes da gente começar, já verifique sua inscrição nesse canal se você está todo dia aqui assistindo aos conteúdos, porque eu percebi que 40% praticamente de vocês não se inscrevem no canal. Como é que a gente vai chegar nos 80 mil inscritos assim? Isso é uma verdadeira sacanagem com o host desse programa semanal que era no domingo, passou pra segunda e agora tá saindo na terça. Tem fofoca de Nico Harrison também sendo demitido, tem muita coisa. Ó, já tô te avisando, se você está chegando por aqui agora e gostar aqui do canal, mano, no final do vídeo, promete pra mim que você vai se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai deixar o canal fortão. Vamos rumo aos 80k. E agora, sem mais enrolação, Papai Lebrão! A jararaca safada! Antetokounmpo no modo avião! se você, assim como eu, também se preocupa com a sua vestimenta, mano, vai no segundo link aqui da descrição, loja Trash Talk, que é a loja de camisetas oversize exclusivas do canal. São camisetas limitadas, com estampas produzidas por mim, de qualidade premium e também são exclusivas, obviamente, porque acabou o drop, acabou. Só um próximo drop de um outro jogador. Eu estou usando, por exemplo, a do Dennis Rodman. Temos 3 camisetas disponíveis nesse drop. Dennis Rodman, Jason Williams e também Kevin Durant. As 3 estão muito da hora. Então dá uma conferida aqui no segundo link da descrição. Cupom NBA20, cupom limitado para você utilizar, receber um descontão em todo o site. Aproveita que é novembro, é black, sei lá, mano, não é nada, é só uma promoção mesmo pra vocês. Tamo junto. Vambora. Começando pelo confronto Lakers e Hornets. Tirando pelo fato que Luka Doncic brilhou com 38 pontos, 7 assistências e 6 rebotes, auxiliado pelo seu fiel escudeiro Austin Reeves com 24 pontos, 7 assistências e 5 rebotes. Os dois entraram numa discussão para ver quem arremessava a bola no estouro do quarto, já que no final do terceiro Austin Reeves pegou e tacou uma bola aleluia, rezando para que ele tivesse a sorte que a bola entrasse. Acabou que o Luka Doncic falou: passa a bola pra mim, eu faria isso. Dito isso, Luka Doncic teve a oportunidade de mostrar pro Austin Reeves, mesmo que não estava valendo, de como ele conseguiria converter o arremesso dali, e ele foi lá e converteu. E na outra oportunidade, já no final do jogo, o Austin Reeves mostrou: ah, você sabe fazer dali, eu também sei fazer daqui, toma, e fez uma bola ali do meio da quadra. Então praticamente foi uma discussão saudável pra ver quem seria o dono do arremesso final, do arremesso aleluia, quando estiver acabando os quartos. E o Luka Doncic falou: é eu. E o Austin Reeves falou: não, é eu. Foi isso. E o Lakers saiu com a vitória. Ws. E a respeito do Charlotte Hornets, o que temos de novidade é que tem um rumorzinho crescendo sobre um possível interesse do Celtics em efetuar uma troca para LaMelo Ball. Eu de fato que não consigo imaginar o LaMelo Ball jogando de verde e branco, mas dizem as más línguas que há um interesse da franquia celta. Pulando de confronto para Washington Wizards contra Detroit Pistons, simplesmente eles poderiam ter tirado todo mundo da quadra e feito um 1v1. Cade Cunningham contra CJ McConnell. Era muito mais fácil de definir como seria essa partida. CJ terminou com 42 pontos, enquanto o nosso mano Cade Cunningham terminou com 46 pontos. Mas o mais interessante dessa partida, o Cade Cunningham bateu um recorde de arremessos errados em uma única partida. Foram 31. Foi isso mesmo que você ouviu. Ele converteu 14 arremessos de 45 tentativas. Agora você não pode mais falar que o Kobe errava muito, já que ele errou em uma partida 30 arremessos, já que o Cade Cunningham errou 31. E quando você dá uma olhada neste resultado, 135 a 137, você imagina, pô, Cade Cunningham foi o salvador da pátria com esses 31 arremessos errados, mas na verdade não. O grande nome da noite foi Dennis Jenkins. Ele que terminou com 24 pontos, incluindo 4 arremessos para 3, converteu 2 bolas clutchíssimas para ajudar o Detroit Pistons a sair com a vitória. E detalhe, Keyshawn George, assim como muitos outros que você vai ver aqui neste vídeo, teve a chance de matar o jogo no lance livre. Ele converteu um e adivinha, errou o outro. E assim com as 2 bolas do Jenkins no final do último quarto, o jogo foi para a prorrogação. E o mais bizarro é que tivemos mais uma chance de o jogo ficar com 3 pontos de vantagem. O Jalen Durant foi lá, acertou um lance livre e o último, adivinha o que ele fez? Ele errou. E ao invés de tentar
Para empatar o jogo, o Washington Wizards tentou dar all-in com quem? O CJ McCollum, o cara que tava com 42 pontos. Ele fez o quê? Tentou uma bola pra 3 da zona morta. E o que aconteceu? Sim, ele acertou a lateral da tabela. E assim, eu não queria dizer nada pra vocês, mas teve mais uma chance, né, do time do Pistons abrir 4 pontos. E aí o Paul Reed foi lá e errou os 2 lances livres. Os dois. E o Wizards tinha mais uma chance, só que não tinha timeout. O CJ McCollum tentou de novo. E nada. Acabou o jogo 137-135. Começa por aí. Se esse jogo não foi louco o suficiente pra você, espera o próximo. E já vou avisando, daqui pra frente, todo mundo seguiu o exemplo dessa partida anterior. Estavam errando lances livres para deixar as coisas mais dramáticas. O jogo foi muito a favor do Orlando Magic jogando dentro de casa porque eles precisavam sair com a vitória. O coach Jamal Mosley já estava assim suando frio, parecendo aquela figurinha do cara pingando assim, achando que seria demitido caso o time saísse derrotado. Mas a vantagem até que ficou confortável pro último quarto, até que do nada, Thiago Splitter falou assim: rapaziada, tome essa água aqui, ó, a água do Pernalonga, aquela. Aí adivinha, o Portland fez uma corrida de 11-0, encostou no placar, Shedon Sharpe sofreu uma falta, converteu o primeiro lance livre, o jogo faltava 22 segundos pra acabar, 109-110. O que o Shedon Sharpe faz? Uma chance pra você adivinhar, acertou, errou o lance livre. E aí que então entra a genialidade dele, Thiago Splitter. Notem neste lance como ele estava no canto da quadra se esgoelando, falando: faz a falta, faz a falta, faz a falta. Aí quando o Jeremy Grant ouviu, ele foi lá e fez a falta no Paulo Banchero. Aí adivinha, mais uma chance. Você errou na última pergunta, tenta agora. Adivinha o que o Paulo Banchero fez nas suas 2 tentativas de lance livre? Acertou. Ele errou as 2. E aí que tá, 10 segundos no relógio, temos ali um certo tempo ali considerável. Tínhamos o Danny Avdija numa partida excelente, tínhamos Shedon Sharpe numa partida maravilhosa, mas adivinha o que o Thiago Splitter desenhou na prancheta pros caras fazerem. Mais uma chance. E não vai ser lance livre dessa vez. Uma ponte aérea. E deu certo. Ele escolheu Toumani Camara pra mandar um passe para Jeremy Grant. E foi uma falta e cesta. Eles viraram o jogo e tiveram um lance livre. Aqui agora, ele converteu o lance livre. Tudo certo. Maravilha. Aí chegando do outro lado, Paulo Banchero, tendo a chance de tentar empatar ou virar a partida, ele vai lá e faz o quê? Recebe a chance de virar. Ele faz uma bandeja, recebe a falta, vai pra linha do lance livre. Agora eu se consagro, deve ter passado na sua cabeça. E ele vai lá e faz o quê? Erra o lance livre. 3 lances livres no final da partida, o nosso mano Banchero errou, velho. E aí que você deve imaginar, nossa, o Portland Trail Blazers teria a chance, né? De, segurar a bola, vamos pro overtime, ou tenta fazer uma bandeja, tenta fazer uma bola pra 2, tenta fazer qualquer coisa. O Jrue Holiday perdeu a bola pro Paulo Banchero. Ele não perdeu assim, perdeu a bola. O cara foi lá e roubou. Ele tomou da mão do moleque, tirando um pirulito da mão de uma criança. Mas é aí que entra a reviravolta desse jogo. Desmond Bane, chamado de overpriced, chamado de overrated, que não fez sentido essa troca por alguns. Mas nesse jogo ele se provou. Se liga o banger que o malandro matou pra virar essa partida. E assim se encerrou o confronto. Desmond Bane salvando a pele do coach Jamal Mosley. E se esse aí foi doideira pra você, é que espera por esse jogo agora. Miami Heat contra Cleveland Cavaliers. Esse eu estava assistindo. Esse eu estava ali grudadinho na TV, assim como você. E esse jogo teve muita emoção. Evan Mobley veio pra uma bola pra 3. Receba. Cleveland Cavaliers na frente. Rami Hackers Jr. vai do outro lado e tome-lhe uma bandeja muito clutch, muito contestado pra empatar o jogo. Bola na mão de quem? Donovan Mitchell. Com a chance de virar a partida, a chance de dar o dagger pra essa partida, ele tentou uma bola pra 3. Ficou curta. Não deu bom. Vamos pro tempo extra. E indo pro tempo extra, aquilo que tava impressionante ficou ainda mais. Tenta acompanhar aqui o raciocínio do teu pai. O DeAndre Hunter matou um lance livre e cortou a diferença pra 1. No inbound do Miami Heat, no lance seguinte, o Norman Powell sofreu a falta do Jalen Tyson. Ele teve a chance de cobrar o lance livre e continuar com a posse de bola. Norman Powell errou o lance livre. Mas aí detalhe, eles tiveram que fazer a falta novamente pra poder parar o relógio. Tinha 7 segundos mais ou menos. Foi lá o Norman Powell converteu os 2. Subiu a vantagem de 1 pra 3. Poderia ter colocado em 4 pontos e encerrado o jogo ali. Mas lembra daquele lance livre? Ele cobrou. Porque na jogada seguinte eles tiveram 3 oportunidades de arremessar pra 3 pontos, o time do Cleveland Cavaliers. E o Sam Merrill mais uma vez foi pra um arremesso da zona morta. Errou. O nosso mano Donovan Mitchell Spider pegou o rebote. Fez um arremesso milagroso pra 3. Girando da zona morta. Coisa linda de cinema. Empatou o jogo. Saiu comemorando. Foi bem bonito. Só que ele não contava com a genialidade de Erik Spoelstra. Porque vem aqui comigo. Seu time tá empatado. Você acha que o cara vai tentar uma bola pra 3 ou o cara vai tentar uma bola pra 2? É muito mais provável que ele tente uma bola pra 2. E essa jogada com 2 corta-luzes, um pro Norman Powell e um pro Andrew Wiggins sair sozinho para uma ponte aérea, faltando 0,4 segundos no relógio, simplesmente confundiu o DeAndre Hunter. Eles não trocaram a marcação ali na cabeça do garrafão e foi o necessário para o time do Miami Heat vencer o Cleveland Cavaliers, dentro de casa, obviamente. Mas, mano, esse time do Cavaliers era pra estar melhor. Não era pra estar perdendo pro Miami Heat, não, velho. Ah, tava dentro da casa dos caras, beleza. Mas é bizarro que o Norman Powell decidiu virar um cara nível All-Star depois dos 32 anos de idade. Ele é maravilhoso, esse homem. Vamos pro próximo jogo que, se você acha que já teve
teve emoção suficiente que o alienígena estava pronto para te entregar mais. O confronto era Chicago Bulls contra San Antonio Spurs, dentro da casa do Bulls, torcida toda de vermelho, um clima lindo, com aquele time que está assim, sendo liderado pela próxima reencarnação de Michael Jordan no Bulls, Josh Giddey, o homem dos triplos duplos. O Bulls que não é um time de tanque não é um time de reconstrução, a gente vem pra competir, tamo competindo. Inclusive estavam a poucos segundos do fim ganhando por 3 pontos de vantagem, mas vem ele, daquele jeitinho como você não espera, ele vem. E ele mata o primeiro arremesso pra 3, empatando o jogo em 114-114. Na posse seguinte, não satisfeito com o dano que ele causou no mental de todos os presentes dentro da arena do Chicago Bulls, Victor Wembanyama ele veio pra mais. Ele quis mais, não era o suficiente para ele. Ele fez tipo o Paul George, não sei se você lembra aquele lance do Indiana Pacers que ele faz assim, ó, espera, segura. Ele poderia ter metido aquele do Kobe também assim, ó, tipo, abre geral. E ele foi lá, colocou o Vucevic pra dançar. O velho quase caiu no chão. E ele fez um pull-up pra 3 pontos pra virar o jogo, 117-114. Rapaz, se você não estava considerando real essa ascensão do Victor Wembanyama para ser um dos candidatos a MVP desse ano, repense. Vamos para o próximo confronto da noite, Milwaukee Bucks versus Dallas Mavericks. Esse confronto aqui a gente tem o que falar, porque, primeiramente, Giannis Antetokounmpo, ele tá fora da jaula. A besta está desenjaulada. A besta tá, irmão, o que é aquilo, velho? Pô, ele tá sendo marcado por 2, não tem problema. Ele vai dancar na cabeça do Cooper Flag. Ele tá sendo marcado por 1 e tem 2 caras dentro do garrafão querendo parar ele lá embaixo do aro. Não vai parar não, ele vai dancar na cabeça dos 3. Dallas Mavericks estava vencendo por 13 pontos. Escuta essa, 13 pontos de vantagem. Aí quando eu digo que esse time está sabotando na miúda, ninguém me acredita. A todo momento ouvíamos Fire Nico, pum, 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 Fire Nico. Cartazes de Fire Nico. Inclusive, um fã sentou ao lado do proprietário Patrick Dumont com a camiseta do Los Angeles Lakers, do Luka Doncic, dentro do estádio do Mavericks, num jogo contra o Milwaukee Bucks. Vê se isso não é loucura. Tá, vamos voltar pro jogo. Eles conseguiram dar conta de explodir essa vantagem de 13 pontos no último quarto. O time do Bucks fez um comeback sensacional, com bola de 3 do Giannis Antetokounmpo, bola de 3 de quase todo mundo, ali tava todo mundo on fire ali nesse jogo para retomar o placar. Cooper Flag fez a melhor partida da carreira com 26 pontos, career high até agora para ele, inclusive uma bola para cima do Giannis com contato. Eu achei que ele ia tomar um pré-galho quando ele foi lá para dentro, mas ele conseguiu converter a bola, foi bonito. Inclusive, voltando agora ao storytelling do jogo, faltando 40 segundos para acabar, o Giannis tenta uma bola para 3 ganhando por 1 ponto, depois eles fazem um comeback sensacional. Aí aquela bola que eu falei pra vocês com contato do Cooper Flag pra cima do Giannis foi pra virar o jogo de novo por 1 ponto para o Dallas Mavericks. Ryan Hollins, o armadorzinho que veio pra substituir o Damian Lillard, tá fazendo um trabalho sensacional, fez uma bandeja de esquerda contestado pra colocar o time do Bucks de novo na frente. E aí num lance meio duvidoso, na qual o Kyle Kuzma deu aquela puxada, aquela segurada, no senhor Cooper Flag, ele conseguiu pegar a bola e converter uma dunk do outro lado. Mas você lembra, né, que eu falei dos lances livres? Você lembra, eu tenho certeza que você lembra. Numa última tentativa desesperada, a bola cai na mão de P.J. Washington. Ele vai tentar um fadeaway pra 3, que não é a sua especialidade. Ele já tinha errado 2 arremessos pra 3, inclusive no mesmo quarto. O Giannis vai lá e comete uma falta. E sai desesperado pedindo pra ter VAR, pedir pra revisar o lance. Mas eles não têm mais essa opção. Aí o que acontece? 3 lances livres na conta do nosso mano P.J. Washington pra empatar o jogo, se ele conseguisse. Porque ele acertou o primeiro, errou o segundo, errou o terceiro de propósito e o time do Milwaukee Bucks saiu com a vitória. E sim, se você está na contagem, já estamos no 6º jogo da noite e 4 ou 5 deles foi uma loucura absurda. Pô, e adivinha, depois desse jogo tivemos ali uma notícia que é simplesmente chocante para muitos fãs. Talvez alguns fãs do Dallas Mavericks neste exato momento estejam mais ou menos assim. Piranha! Nico Harrison. Tomou no se fudeu! Vai tomar no cu! Vai tomar no Nico Harrison. Mas aconteceu. Nico Harrison, essa foi a gota d'água. Você foi demitido. E não só isso, ele foi avistado entregando currículo no McDonald's. Sim, Nico Harrison vai virar CLT. O proprietário do Dallas Mavericks quis limpar a barra dele. Quis falar, ó, chama Charania, faz o seguinte, fala que foi tudo culpa do Nico Harrison, que eu não tive a ver com essa parada do Luka Doncic. Não é porque uma troca tão grande quanto essa precisa da minha aprovação que eu aprovei isso. Vamos tacar ele no seu rabo. Se você entender de inglês, obviamente, você consegue ler aqui, pausar o vídeo agora e ler a carta dedicada aos fãs do Dallas Mavericks, que no dia 30 de maio de 2024, o Dallas Mavericks tinha ganhado a final da Conferência Oeste. Nós acabamos caindo na NBA Finals, mas tivemos a certeza de que o futuro era brilhante e os fãs da franquia, vocês têm o direito de exigir mais comprometimento e sucesso da gente. Ou seja, se você pegar todo esse discurso mequetrefe aqui depois de demitir o Nico Harrison, ele pode ser corrigido para este daqui, que a página Habib corrigiu.
Me desculpe por trocar o Luka, me desculpe por trocar o Luka, me desculpe por trocar o Luka, me desculpe por trocar o Luka. Go Mavs, thank you Patrick. É isso. De fato que nós podemos fazer um vídeo a respeito apenas da demissão do nosso mano Nico Harrison, mas eu queria que fazer um compilado porque o Nico Harrison fez bons movimentos. Vocês se esquecem, mas o P.J. Washington foi um movimento dele. Derek Lively foi uma escolha sob o comando dele ali, na GMzância ali dessa equipe. Derrick Jones Jr., que foi um importante nome na corrida até as finais, também foi uma decisão dele. Trazer o Kyrie Irving quando todo mundo tava meio assim, tipo, mano, Kyrie é bucha, ele tá vindo de muitos problemas lá no Brooklyn Nets, foi uma movimentação dele também. Então, o nosso mano Nico Harrison merecia um pouquinho mais de glórias pelo que ele tentou fazer por essa equipe. O problema é que ele fez a troca mais burra da história da NBA. E aqui está o resultado, demitido. E eu acho muito difícil que algum time dê uma segunda oportunidade pra ele, pelo menos num período aí de uns 5 anos. Ou sei lá, até o Luka Doncic se aposentar. Ele não vai conseguir mais trampo como general manager na NBA. Basicamente é isso. Agora algumas fofocas interessantes sobre o time do Milwaukee Bucks. Para que vocês que não sabiam, eles estão fazendo uma roda de orações antes do começo da partida, para tirar aquele peso, para dar aquela energizada positiva, a rapaziada que tem uma boa fé. E nas últimas partidas, jogando contra o Golden State Warriors e também contra o time do Houston Rockets, eles fizeram essa rodinha e adivinha quem participou? De um lado, Stephen Curry. No outro jogo, Amen Thompson, Reed Sheppard e Kevin Durant. Agora clima tenso, clima complicado. Nosso mano Brandon Ingram simplesmente tacou uma garrafinha de água no chão após um lance que ele levou a pior ali na dividida. Foi pro banco de reservas e essa garrafinha de água que ele tacou no chão, irmão, explodiu e acabou indo no rosto de um funcionário da franquia que, pra ficar pior, ainda teve que limpar depois a sujeira que o Brandon Ingram deixou. Aí pra ele ficar supimpa, ficar maneirinho e dar aquele pedido de desculpas também pro mano que trabalha na franquia, ele teve que pagar $25 mil de multa. Vai, bestinha, tá achando que quadra da NBA é bagunça? New Orleans Pelicans e Phoenix Suns teve um confronto também um tanto quanto interessante. O time do Pelicans parece pior do que nunca, né? Não teve nada assim de muito absurdo nesse jogo, de pô, uma reviravolta, mas o que teve foi uma partida de 42 pontos, 3 roubos de bola, 4 assistências e 2 rebotes, com 10 arremessos de 3 convertidos por Grayson Allen. Repito, Grayson Allen. Não foi o Devin Booker, não foi o Jalen Green, que voltou pra uma partida boa que ele fez, ajudou o time a ganhar, já se lesionou na partida seguinte, já desfalcou de novo. Não foi. Foi o Grayson Allen. O time do Pelicans precisa urgentemente falar assim, velho, eu acho que atingimos o fundo do poço. Tomar 42 pontos do Booker eu aceito. Tomar 42 pontos do Luka eu aceito. Tomar 42 pontos do Grayson Allen, vamos vender a franquia. Chega, deu pra mim. Não dá mais. Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Fudeu. Mas agora, sendo bem sincerinho pra vocês, a parte mais interessante desse jogo todo foi o bate-boca entre Dillon Brooks e os dois calouros, Jeremiah Fears e Derrick Quinn. Isso que o Derrick Quinn teve uma treta, na verdade de tudo, com o Nick Anderson. Numa disputa ali, numa bolinha que ele fez embaixo do garrafão, saiu fazendo trash talk, empurrou o cara, depois empurrou o cara de novo. Ele tava louquinho pra arranjar uma treta dentro de quadra, tomou uma técnica pra ficar ligeiro e não aprendeu. Aí precisou discutir ainda mais um pouquinho com o Dillon Brooks. E o Dillon Brooks querendo colocar os calorinhos no lugar deles. Tipo, chegou agora, malandro. A sua troca aí da sua posição pra você ser draftado pelo Pelicans foi uma das piores trocas da história do draft, velho. Pera aí. E nisso, você acha que os companheiros de time do Phoenix Suns estavam ali dando suporte ao Dillon Brooks? Tipo, isso aí, mano. Shut the fuck up, you rookie. Não, mano. Tava o Devin Booker e o Jalen Green simplesmente cascando a bicola no banco de reservas. Vamos continuar agora com o próximo jogo. Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks. Simplesmente foi um jogo que eu comecei assistindo, mas só que o sapeco tava tão feio que eu falei, mano, acho que não tá maneiro de assistir, não. Até o meio do segundo quarto, que era onde eu estava acompanhando o jogo, o time do Clippers estava passando o caminhão no Atlanta Hawks. Assim, passando o caminhão de mais de duplos dígitos, assim, abrindo pra 15, 16 pontos. Falei, mano, esse jogo tá feio. O time do Atlanta não vai conseguir arranjar nada aqui, leque. Aí eu fui assistir uma sériezinha. Falei, mano, o último jogo da noite, vou mais assistir mais não. Tô assistindo muito Clippers ultimamente. Mas adivinha, o Atlanta Hawks fez o comeback. Numa partida em que foi um triplo-duplo de 35 pontos do James Harden, o Atlanta Hawks voltou. Ele voltou e assumiu a liderança. E quando você me perguntar como que isso foi possível, simplesmente Vit Krejci fez 28 pontos com 8 bolas pra 3, incluindo essa de tabelão que você tá vendo aí agora. Jalen Jones fez uma boa partida de um duplo-duplo, Kristaps Porzingis fez 20 pontos, mas o nome da noite era James Harden, tanto pra parte boa quanto pra parte ruim, já que eles estavam perdendo por 7 pontos no final do jogo. Harden simplesmente fez um end-one pra 3, com o próprio Vit Krejci fazendo uma falta em cima dele, ele foi lá e fez a jogada de 4 pontos. Puxou a partida pra 3. Conseguiram fazer uma boa defesa, tomaram o pirulito da criança e recuperaram a posse de bola
bola ainda com alguns segundos no relógio. Aí você pensa, o que o James Harden vai fazer? O que eles poderiam fazer? Já que não tinha mais timeout, o que o nosso salvador vai fazer? Ele fez um dos piores arremessos que eu já vi na minha vida. E não é nem um dos piores arremessos porque ele arremessou, porque ele era o cara pra arremessar essa bola, mas não como ele arremessou. Não sei se ele ficou com medo por causa do tempo tava acabando, ele achou que tinha menos tempo do que na verdade tinha, ou se ele achou que alguém ia vir fazer a falta pra ele cobrar 2 lances ao invés dele ter a oportunidade de empatar o jogo, mas mesmo assim não seria ruim porque o relógio já tá parado. Ele só tacou uma pera, desequilibrado pra frente, caindo, que a bola quase cai inclusive. Mas não, o jogo não estava acabado ainda, se você achou que, pô, esse do Harden foi o derradeiro, porque tivemos mais... eu vou tentar deixar você adivinhar. 3, 2, 1. Mais lances livres errados. Exatamente. Dessa vez foi o Zachary Versace. Ele ficou com inveja e falou, não, eu quero errar lance livre também. Tá todo mundo a noite inteira errando lance livre aí, por que eu não posso? Ele errou não só um, mas os dois. E simplesmente o time do Clippers tinha mais uma chance, já que o Harden fumou o arremesso pra 3 pontos, aleluia, ali do meio da quadra, faltando 15 segundos. E a bola eles tentaram agora entregar na mão do Batum. Falou, você não, Harden. Passa no Batum, passa no francês. E aí adivinha quem que veio pra salvar a noite mais uma vez? Com um bloco no Batum. Vit Krejci. Eu acho que tô falando o nome desse cara totalmente errado, mas ele salvou o jogo mais uma vez, fora os seus 8 arremessos de 3, e eles saíram com a vitória, dentro da casa do Clippers, o estádio de 2 bilhões de dólares. Com Kawhi Leonard com aquela trilha da Aspiration lá assistindo do banco. E o Steve Ballmer bolado. Deve estar bem tristinho umas horas dessa, sendo processado e investigado. Mas eu não vou lembrar disso mais uma vez. E aí, pra finalizar a noite, só que a gente já fez a cobertura de todos os jogos, tivemos um Minnesota Timberwolves contra o Utah Jazz, que o Anthony Edwards fez 35 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. E foi uma batalha contra Keyonte George, que foi o melhor jogador do time do Utah, com 27 pontos, 6 assistências e 6 rebotes também. Curioso, mesmo número de assistência e rebote do Anthony Edwards. Não teve nada demais nesse jogo. Foi o único jogo que não teve nenhuma emoção. Uma resenhazinha maneira entre o Luka e o Austin Reeves. Então, 2 jogos de 8 na noite inteira, que não teve algo surreal. E é por isso que o giro da NBA de hoje foi praticamente dedicado a essa noite incrivelmente assustadora que tivemos ontem. E pra você que ficou até aqui, quer mais, você quer mais, você está com sede de mais notícias, então toma. Jimmy Butler apareceu com um cabelo simplesmente bizarro durante a gravação de um comercial junto com outros atletas do Golden State Warriors. E o nosso querido Stephen Curry simplesmente não aguentou e cascou-lhe a biqueta de rachá-la. Mano, já virou patrimônio cultural os cabelos de Jimmy Butler. Pô, tá aí uma ideia pra um drop da loja Trash Talk. Segundo o link na descrição, adquira sua camiseta oversizes exclusivas e limitadas. Então ajuda nós que eu só tô comendo miojo com salsicha. Ah, e pra falar que não teve nenhuma coisa emocionante assim do jogo do Minnesota Timberwolves contra o Utah Jazz, o Anthony Edwards chamou um fã mirim que tava longe assim da onde ele tava ali no banco de reservas, chamou ele lá de longe pra entregar de presente a sua jersey nessa partida que ele foi o melhor jogador, né? Saiu com 37 pontos, ele entregou pro gurizão que saiu, mano, dava pra ver nitidamente que o guri tava quase infartando ali, filho. Foi uma cena bem legal. Voltando agora ao Dillon Brooks, ele mesmo, o cara que Puck Bears, ele que falou que LeBron James estava velho e não ligava, não respeitava também, né? A não ser que ele dropasse 40 e perdeu por 40. Ele entrou numa tretinha há algumas partidas atrás com o senhor James Harden, numa posse em que o James Harden deu um empurrãozinho e errou um arremesso pra 3, que a arbitragem percebeu que tava tendo ali um clima mais tenso, não marcou nada, mas quando chegou lá do outro lado da quadra, o Dillon Brooks boladão com o James Harden deu uma ombrada no estômago do Barba, velho, que o Barba não aceitou legal não. Eu achei que ia ter um arranca-rabo ali, uma tretinha maior, mas não, só foi marcada a falta. James Harden deve ter falado algumas poucas e boas ali. A arbitragem ficou com a carinha ali. Mano, se liga na carinha do árbitro esperando que acontecesse mais alguma coisa, mano. E foi isso. Treta de James Harden contra Dillon Brooks. Do nada. Nem tudo são flores, nem tudo são amores. Mas lá na terra do Guns N' Roses, se você pegou essa referência aí do Memphis Grizzlies, parabéns. No confronto contra o Houston Rockets, nosso mano Kevin Durant simplesmente falou para o pai de Ja Morant: aproveite o último final de semana em Memphis que vocês vão se mudar. O seu filho não quer ficar por aqui. Se liga nas imagens. Um time intenso tanto na defesa quanto no banco de reservas. Jalen Duren entra numa certa discussão com o mano Ausar Thompson durante um timeout do time do Detroit Pistons, já que o Jalen Duren, vocês podem ver nessa posse, ele saiu pra cobrir ali o Cade Cunningham dentro do garrafão, e quem era pra ajudar ali pra cobrir ele era o Ausar Thompson, que não chegou a tempo, e aí os dois saíram batendo boca, mas ficou tudo certo. Depois eles apertaram a mão, deram um handshake ali e falaram, vambora bater em mais alguém. Uma das últimas agora foi do meu New York Knicks contra o Brooklyn Nets, em uma partida que tava um sarrafo, mas tava um amasso do time do New York. Tiramos todos os titulares no último quarto
Clark porque não tinha mais necessidade, tava quase 40 pontos o jogo. Aí vai lá, um dos caras que mais tem essa minutagem ali pra construir uma estatística maneira era o Jordan Clarkson, que tava vindo uma partida excepcional. Ele tinha jogado, se eu não me engano, 15 minutos até então e feito 12 pontos, mas ele não conseguiu segurar nas faltas ali na parte defensiva. Tivemos um certo flop ali do garoto do Brooklyn Nets que foi inteligente e ejetou o Jordan Clarkson. Josh Hart foi tirar uma com a cara dele segurando a súmula ali pra ver as faltas. Jordan Clarkson tomou o papel da mão dele, amassou, jogou fora e o Josh Hart cascou-lhe a bicola. O time do Knicks tá com um entrosamento genuíno de cheiro de campeão. Se você discorda, você está errado. Jordan Poole está lesionado e vai perder de 7 a 10 dias após ser diagnosticado com uma distensão leve no músculo do vasto lateral, quadríceps. Detroit Pistons está reforçando a parte de garrafão, contratando o ex-pivô do Sacramento Kings, Zach Jones, após ele ter sido dispensado pelo time. Segundo fontes da ESPN, o jogador seguiu para o seu segundo ano da liga, que ocupa a 15ª vaga no elenco do Pistons. O Indiana Pacers, após dispensar o nosso mano Mac McClung, sim, eu falei pra vocês que fazem um ping-pong com esse garoto, coitado, ele não tem vaga na NBA, mas o Bronny James tem. Tá vendo como a vida é injusta? O Indiana Pacers, mesmo dispensando o cara, foi lá e assinou com o veterano armador Monte Morris para preencher a vaga recém-aberta em seu elenco. É uma baita de uma falta de sacanagem, já que o time do Indiana Pacers não está aspirando a absolutamente nada. É um dos piores times do leste. Podia dar pelo menos uma chance pro guri dar umas enterradas numa temporada regular, quem sabe ele se firma numa equipe, né? E pra finalizar as notícias de NBA por hoje, o velho coroa safado LeBron Raymond James foi liberado para atividades de basquete no 5 contra 5. Vai poder voltar a treinar normalmente, vai parar de dar migué e quem sabe vai começar a integrar o Los Angeles Lakers nas próximas partidas aí, quem sabe daqui uma semana. Ele vai ser reavaliado em uma semana ainda, que pode ser que ele seja liberado para entrar em quadro oficialmente. Mas até lá ele vai continuar nesse migué fraco e o time vai continuar pegando afeições pelo trio de branquelos Austin Reeves, Luka Doncic e Jake LaRavia, com alguns torcedores inclusive sonhando com uma possível troca do senhor velhote. Agora, para finalizar, vamos às notícias que realmente importam. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já está cansado de ouvir sobre a NBA. Taylor Swift e Travis Kelce estão marcando um casamento para 2025. Estão rolando fortes rumores de que eles estão planejando um casamento low profile em algum lugar na Itália, com um after gigantesco. Não sei por que não chegou meu convite ainda. Anitta e álbuns internacionais. Não é mais treta. Ela simplesmente deu a entender que não pretende mais fazer álbuns focados no mercado norte-americano. Vou fazer as coisas do meu jeito, disse a cantora. Ai, mano. Vou rebolar minha raba agora em chinês. E tá rolando um boato de que Neymar e Yasmin Brunet ficaram numa festa restrita lá no Rio de Janeiro. Mas ninguém tá sabendo. Os dois estão negando, mas, né, daquele jeito. Mas é isso, minha família. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a manter com esse projeto de pé. Se quiser ajudar mais diretamente, você já sabe, loja Trash Talk, link aqui na descrição. E muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, um cheiro na virilha, até o próximo vídeo e falou!